Olá a todos, sintam-se muito bem-vindos e bem-vindas ao 6º dia da terceira semana espírita da família, a Cefam. Para a condução desta live hoje, além de mim, meu nome é Lenita, sou do 23º CRE da Regional Sul. Estará conosco aqui a Sueli, a Anete, do 1º CRE, companheiras também da Elizabeth, que não pôde, infelizmente, estar aqui conosco hoje, mas nos auxiliou para a realização das nossas atividades de hoje. Um grande abraço, Elizabeth. E para iniciarmos, vou passar a palavra para a Sueli para fazer a prece inicial. Então, é uma alegria estar aqui com todos vocês e convidamos a todos para que juntos possamos rogar a Deus e a Jesus que nos conduza nessa atividade e que permita que aproveitemos todo esse conteúdo, que ele venha de encontro às necessidades existentes nesse setor, nas nossas vidas, nas casas espíritas em que frequentamos. Enfim, Senhor Jesus, que possamos, através das colocações do nosso companheiro Carlos, enriquecermos esse conteúdo que buscamos e que certamente será subsídio valioso em favor de todas as nossas atividades e que o Senhor possa abençoar todas as famílias, particularmente aquelas aqui representadas por esses trabalhadores, confiantes de que poderemos ser instrumentos melhores, mais qualificados, nesse exercício no movimento espírita, nas nossas casas de atuação, onde podemos nos colocar da melhor forma possível, com base no conhecimento e no amor que esse conhecimento promove nas nossas vidas. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós e confiantes de que o Senhor se faz nas nossas vidas, nos colocamos aqui disponibilizados para o aprendizado e para as vibrações em favor de todos. Que assim seja. Que assim seja. Olha, nós sabemos que a poesia é uma das 7 artes tradicionais. E a poesia espírita, baseada na clareza e na simplicidade da doutrina espírita, visa a elevação de ideias e princípios. Assim, com reconhecimento e com muita gratidão, nós recebemos hoje o companheiro Dardier de Santa Rita do Sapucaí, lá do Centro Lar Espírita Mãos de Amor. É o lema, Lar Espírita Mãos de Amor. Ele certamente nos encantará com sua arte, de forma que as vibrações de cada um favoreçam essa noite de estudo e de aprendizado. Seja bem-vindo, Dardier. Muito obrigada pela sua presença. Vocês pelo convite, tá? Muito bom estar aqui. E sim, né, nessa noite brilhante, vamos tentar deixar ela mais abrilhantada ainda, com as poesias que são realmente algo excelente na nossa vida, né? Temos que cultivar mais esse costume, né? Então, a Lenita vai colocar para a gente aí. No entardecer da vida. Deixa eu pegar do meu aqui, que está bem pequenininho, Lenita. Um pouquinho. Você sabe que no entardecer da vida a gente não enxerga muito bem, não, então. Vamos lá, eu tenho aqui.
Vamos lá? Aqui na Terra, a gente sempre vai nascer, viver e morrer. O dia sempre vai amanhecer, entardecer e anoitecer. O tempo não para, mesmo que o sol e nem a lua venham a aparecer. Temos sempre que ver além do reflexo a verdadeira beleza do nosso ser. O tempo não passa somente quando notamos as rugas no nosso rosto. Ele passa em todos os momentos da vida, de janeiro a janeiro, de agosto a agosto. Passa e marca em cada ponto, gesto, cheiro, beijo e em cada gosto. Passa e marca, e assim que essa ruga não traga nenhuma tristeza, e sim todo o belo do seu oposto. De todas as marcas que a vida deixa, por que esta fica tão latente? Será apenas porque é o que mostra o reflexo do espelho agora na nossa frente? Quais valores estão nos importando na vida para andarmos assim tão cegamente? O que fica marcado nas nossas almas, estamos olhando mesmo, francamente? Em que momento de toda a vida de uma flor ela se torna mais linda? Em que momento da vida de um profissional ele menos aprende e mais ensina? Em que momento todas as lágrimas do sofrer e do saber já enchem uma piscina? Nesse momento, no entardecer da vida, desponta o lado bom de toda e qualquer sina. É preciso esperar ficar mais cego ou surdo para dar atenção aos outros sentidos? Que tal aproveitar agora para relembrar alguns importantes momentos vividos? E com a maturidade, pedir perdão e perdoar um e outros erros cometidos. Pois temos sentimentos guardados no peito, que não devem ficar contidos. Não fiquemos presos naquela época, passou mais 1 ano, 2, 10, vaidade. O que nos impede de viver bons tempos agora, coisas novas, como na mocidade? Sim, conhecer um lugar novo, uma comida nova, até um novo amor de verdade. Celebremos a vida a todo tempo. Para Deus somos únicos, cada um uma celebridade. Sabe aquela dorzinha na junta? É que muitas vezes realmente ajuntamos as dores. Mas se prestarmos atenção, na lembrança do espinho está também o cheiro das flores. Até nos desafetos que ainda cultivamos, tivemos sorrisos, carinhos e vários sabores. Tudo junto e misturado para que na peneira da vida sobressaiam os amores. Mas quem disse que após tantos anos vividos devemos ficar presos só no passado? Agora que está tudo entendido, ajuntado e bem selecionado, que tal sair desse quadrado? Também não precisa pular de paraquedas, mas olhar a imensidão desse céu estrelado. E no sol que nasce e renasce para todos, viva seu presente, buscando o futuro iluminado. Temos muitos conhecimentos, não é hora de encerrar. Vamos sim compartilhar. Muita coisa foi ficando aqui e ali, mas não se perdeu. É hora de resgatar. Como já não dá mais tempo, se o tempo ainda não parou, se levante para buscar. Se achar que já viveu bastante para parar, o Cristo que vive em você necessita trabalhar. A nossa melhoridade já foi, é e ainda virá, pois é composta de vários instantes. Está registrada em lembranças, marcas, em quadros nas paredes e estantes. O pior e o melhor andam sempre juntos, bem debaixo dos nossos semblantes. Mas sim, pode ser melhor agora, ao escolher os momentos bons e relevantes. A nossa vida não é como este poema que está demorando, mas uma hora termina. É espiritualmente eterna, e na carne vai durar tanto quanto preciso e nos ensina. Por isso, força na peruca, cabeça erguida, vamos avante, para frente e para cima.
Quando a bateria da lanterna estiver fraca, confia e segue firme, pois Deus ilumina. Obrigado, amigos. É isso aí. Que maravilha, né? Tão gratificante essas palavras aí do fundo do coração, hein, Dardia? Sempre emocionando a gente. Foi bem ótimo, foi bem inspiradas e agora bem repassadas para vocês. Todos nós aproveitemos, inclusive eu. Muito obrigada. Tá. Bom, os temas da terceira Cefam se compõem dos títulos de algumas obras espíritas publicadas em nosso país, com o fim de ampliar a divulgação dessas obras. E o tema escolhido para hoje, No Entardecer da Vida, propõe reflexões importantes para nós, espíritas, sobre os desafios do amadurecimento, do envelhecimento, da nossa veste física, né? Nosso e daqueles que a vida nos confiou. E para conversarmos sobre esse desafio, o convidado de hoje será Carlos Gomes, vice-presidente do 23º CRE, Conselho Regional Espírita, pertencente à Regional Sul. Seja bem-vindo, Carlos, a palavra é sua. Espírita, né? Já posso apresentar? Sim, fique à vontade. Por que família espírita? Porque o espiritismo é uma só família, dividido, né, em centros, em cidades, e como nossa família consanguínea, temos parentes em várias cidades e casas, nós, irmãos e irmãs de doutrina, também precisamos nos sentir assim, família, tanto assim que qualquer casa espírita em que adentrarmos, precisamos nos sentir em casa. Então, agradeço muito pelo convite, parabenizo a equipe da AFAM por esse evento, eu tenho acompanhado desde domingo, e vocês têm selecionado temas para apresentar que geralmente não se fala muito no movimento espírita, alguns até são considerados tabu, né? Mas é preciso falar, é preciso discutir, né? Foi falado aqui sobre o divórcio, né, de uma forma mais aberta, foram apresentados vários tipos de famílias atuais, incluindo a família homoafetiva, que precisamos ter um outro olhar, né, tirar o preconceito, porque já está chegando à nossa casa, e hoje também um tema sobre como está o nosso olhar sobre o idoso, né? Confesso que quando a Denita me convidou, fiquei meio surpreso, porque, como eu já falei, não é um tema muito recorrente de se falar e de se ouvir, né? Então, tenho certeza que, a partir de agora, a equipe da AFAM terá bastante trabalho pela frente, porque esses temas devem ser discutidos, né, levados para os centros espíritas, para discutir, para, né, que as pessoas possam pensar e repensar sobre esse assunto. Então, o tema de nossa reflexão de hoje é No Entardecer da Vida. Consegue abrir a tela toda, não? Fica só nesse mesmo. Então, eu escolhi essa gravura No Entardecer da Vida. Veja que, às vezes, quando nós, né, lemos esse tema, dá a impressão que a vida está acabando, né? A decrepitude do idoso, da vida que está ali, né, aguardando a morte chegar, que não tem mais o que fazer, e, no entanto, essa gravura está nos mostrando um outro tipo de entardecer, né? Nessa tarde, essas tardes bonitas, né, de verão, de primavera, onde está, né, o campo aí bem verdinho, pode-se um casal de idosos pegar a sua bicicleta e pedalar e curtir esse entardecer da vida, que ainda tem muita vida para pedalar. E eu convido agora a todos e a todas para pegarmos a nossa bicicleta e pedalarmos juntos, né, com esse casal, ou na nossa reflexão. O próximo, por favor. Próximo slide. Nós vamos ver que, segundo dados, né, do IBGE, nós temos aí, não está passando para mim, está passando para as pessoas? Isso.
né? 14,7% da população brasileira com mais de 60 anos, mais de 30 milhões, e esses dados são de 2017, né? Ainda não saíram os dados desse recenseamento que está sendo realizado. E precisamos nos perguntar onde estão, né, esses mais de 30 milhões e de idosos, né? Estão à nossa volta, no nosso entorno, em todos os lugares. Mas será que nós estamos vendo esses idosos ou eles são invisíveis para nós porque ainda não educamos o nosso olhar para ver, ainda não temos olhos de ver essa realidade? O próximo, por favor. Então, estão todos aí gritando, né? Nós estamos aqui, olhem para nós, e sorrindo, felizes. No próximo slide. Nós vamos ver aí qual é o critério da Organização Mundial, né, de Saúde para se classificar no idoso. Num país em desenvolvimento, a partir dos 60 anos. E num país desenvolvido, a partir de 65 anos. E olha o que nos diz a Organização Mundial de Saúde, que em 2025, o Brasil, né, será o sexto país do mundo com o maior número de idosos, né? Por isso que, como eu falei, é um tema que precisa mesmo ser discutido no movimento espírita. A AFAM aí saiu à frente, né, com essa discussão, para que estejamos preparados para isso. E olha que interessante, a maioria da população idosa brasileira é feminina, guardemos esses dados aí, ó, porque as mulheres tanto vivem mais, né, têm uma maior expectativa de vida, quanto muitas delas, né, vão cuidar, né, dos pais, vão cuidar de marido, depois acabam ficando viúvas, e muitas estão morando sozinhas hoje em dia. Então, elas precisam de uma família acolhedora, por que não a família espírita, para acolher, né, não como aquela coitadinha da velhinha que está sozinha, não, acolher, né, como no próprio poema do Dardier ele falou muito bem, a pessoa, né, olhar a pessoa além da idade, né, acolher para que ela faça parte da família do centro espírita. E essa forma de acolher não pode ter aquele diferencial que o idoso não gosta, de ficar tratando o idoso igual criança. Ai, que belezinha, ai, coitadinha, ai. Ela não é retardada, nem é criança, é um ser humano como todos nós e quer assim ser tratada. O próximo. Então, precisamos nos educar para receber, né, no atendimento fraterno, né, esse idoso. E precisamos, atualmente, de políticas públicas para a inclusão digital dessa população idosa, né, porque o nosso mundo é altamente tecnológico, né, todo vínculo agora se faz, né, através da tecnologia, que eu me incluo nisso, nós, né, de 60 anos para cima, temos dificuldade, sim, né? Num celular, num computador, até num caixa de banco e tantos outros, né? Situações que precisamos, né, ter esse mínimo de habilidade. Agora mesmo, né, durante a pandemia, nós tivemos pessoas, né, de nossa casa espírita, com mais de 70 anos, que não entravam nas lives, né, porque tinham dificuldade em acessar, em desligar, a câmera fica aberta, não sabe desligar um microfone, e as pessoas começam a dar desculpas, mas, na verdade, ela está com vergonha, algumas até verbalizaram. Aí eu fico com medo de entrar e atrapalhar, não é? Então, uma sugestão aí para a AFAM, junto com a APS, né, a área de promoção social espírita, que realizem projetos de inclusão digital desse idoso. Isso também é promoção social, não é somente para os pobres e para as cestas básicas. Incluir, né, esse idoso para que ele possa se sentir na sociedade. Né? Como é que as cidades estão se preparando para receber, né, esses idosos que só tendem a aumentar?
né, nos espaços públicos. Um cadeirante, um idoso cadeirante, ele tem limitação para ficar em pé e para caminhar, mas ele consegue se movimentar numa cadeira de rodas, só que ele tem que ter calçadas planas, né, um rebaixamento de rua para ele atravessar até o outro lado, né, sistema de rampas e de corrimão. Aqui em Minas nós temos muitas cidades com ladeiras, né? Aqui na região mesmo nós temos muitas, e nenhum prefeito, nas suas campanhas até, não fala em colocar corrimão, né, nos muros, não próximo a essas ladeiras, para que o idoso possa subir. Né? Então, por isso que esse idoso está, assim, invisível nas cidades e, quiçá, também no centro espírita. Então, a nossa reflexão vai em cima desse título aqui, ó. Primeira coisa, quebrar preconceitos, né? Parar de falar, não tem velho, não tem idoso, tem uma pessoa que está vivendo há mais tempo, e ela é rica de histórias, é rica de sabedoria de vida, né? E as famílias, principalmente, né? Na educação que eu tive, eu percebia muito aquela coisa, é velho, é caduco, é gagá, não sabe nada. E isso vai passando para a criança, vai passando para as famílias, e aí nós vamos colocando aquele olhar que velho não serve para nada. Olha essa gravura aí, olha esse senhor, quantas histórias de vida tem debaixo desse chapéu aí. E a menina ao lado, que pode ser a sua neta, quantas histórias ainda a serem experienciadas por ela? Então, se nós conseguimos unir numa integração, num diálogo, que riqueza não será esse diálogo, permitindo que ele conte a sua história e permitindo que ela aprenda com ele. Olha aí uma velha, você olha uma velha enrugada, sentada ali na cadeira, passa por ela, é uma velha. Mas aí quando nós lemos, né? Um poema como esse, a vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo, aprendi a viver. Quem é esta velha? Cora Coralina. Então você não olha para uma mulher como essa e fica prestando atenção nas suas rugas, e sim, quem é esta mulher? Cora Coralina, uma história que começou depois dos 70 anos, quando ela foi descoberta no seu livro que foi lançado, e desencarnou 20 anos depois. Então, o entardecer da vida dela, ela conseguiu, né, a fama, conseguiu publicar suas obras e deixou todo esse legado. Então, é disso que estamos falando, de entardecer da vida com qualidade, com produtividade. Olha o nosso velhinho aí, ó. Quando a gente olha o Divaldo, a gente vê um velhinho de 95 anos, né? Nós queremos ir lá, a pessoa vai lá, vai ter uma palestra de um velho de 95 anos. Você não vai. Né? Agora, quando vai ter uma palestra do Divaldo, então você não vê o velho, você vê o Divaldo Pereira Franco, quer ouvir, quer conhecer, quer aprender com ele. E ao lado dele é Edgar Morin, 101 anos, né, francês, filósofo, sociólogo, é o filósofo da educação atualmente, que está aí defendendo em congressos, em discussões, escrevendo, né, já escreveu mais de 30 livros, sobre a teoria da complexidade, o pensamento complexo na educação. Então, não tem idade para produzir. É esse paradigma que devemos quebrar. O idoso é produtivo? Sim, ele está vivo, rico em histórias para nós trocarmos. Principalmente nós espíritas que sabemos que não morremos. O próximo. Então, vamos pensar nesses que estão aí deixando todo esse legado para nós. Tá? No próximo aí nós vamos chegar no que eu penso a partir de agora, pensando em mim e nos meus contemporâneos. 60 anos chegaram. E aí? Filhos independentes, né? No meu caso, já sou aposentado, tantos outros também. Né? A pessoa pode estar casada ou não. O que falta agora? Então, uma pessoa hoje, aposentando os seus 60 anos, né? Podendo chegar aos 100, como nós vimos aí o Edgar Morin com 101. Então, o que eu tenho pela frente? No mínimo uns 30 anos. Né? Dos 30 que eu já trabalhei, agora tem 30 anos para frente para fazer o quê? Né?
Então, o que eu vou fazer daqui até o momento da desencarnação, né? Era para estudar, já estudei. Era para trabalhar, já trabalhei. Era para casar, já casei, já tive filhos. Todo o papel social já foi contemplado. E aí? E agora? O que sobra? Para que eu sirvo agora? O que esperam de mim e o que eu tenho a oferecer? Essa é a grande questão. Né? Estou vivo, com saúde, com idade, com histórias. Para que servem essas histórias e para que eu ainda sirvo na vida? Essa resposta precisa ser muito, tá muito clara para as pessoas, porque aquele que não tem essa resposta, que temos visto aí, ó, vai para o bar, vai para o médico, fica com depressão, fica em casa implicando com as pessoas, porque não entendeu que ainda tem muito tempo pela frente para realizar sonhos. Né? Próximo. Aí vamos ouvir Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela vai confirmar o que eu tenho falado aqui, ó. É inamistosa a forma do ser em relação à velhice. Volta, por favor. Então, veja como é que nós não somos educados para atender essa fase. Você não consegue voltar? Eu pego o meu aqui. Só para eu ler o que falou Joana. Ela diz, ó, consideramos ainda decadência, amargura, soledade, doença e morte na visão estreita da imaturidade psicológica. Então, Joana está nos chamando de espíritos infantis, né? Criança que não vê o velho, a não ser aquele que já está caminhando para a morte. Isso foi há um tempo, né? Quando a pessoa com 50 anos já estava desencarnando, né? Aposentava, passava um tempinho, já desencarnava. Isso ainda está no imaginário coletivo e temos que nos, né, desapegar disso. Não é mais, né, dessa maneira, né? Então, continua Joana nos dizendo. A juventude, olha o conceito que ela dá de juventude. A juventude não é somente o estado biológico, né? Não é o que a gente vê os jovens e as jovens aí. Deixa eu pegar no meu aqui. A juventude não é somente o estado biológico atinente a determinada faixa etária, mas também todo o período em que se pode amar e sentir, esperar e viver, construir e experimentar necessidades novas e edificantes, né? Para os slides aí, mas eu coloquei na gravura esse casal na praça namorando, porque hoje em dia, né, você vê um casal namorando, beijando, né? Nossa, mas esse idoso está namorando, o que é que tem isso? Olha o preconceito, né? Eu tenho isso na família, minha mãe com quase 90 anos já está no terceiro namorado, depois que meu pai desencarnou, feliz da vida, jovem. Então é o nosso olhar que precisa mudar, né? Pode namorar, pode apaixonar, pode sonhar, pode viver, mas nós temos que dar esse espaço para eles. Olha o que continua dizendo Joana. A velhice se apresenta, olha o que é ser velho, quando o indivíduo se considera inútil, né? Quando experimenta o desprestígio da sociedade preconceituosa, e é muito, que elaborou o conceito de vida em padrões, né? A sociedade quer padronizar o homem, isso não existe. É uma sociedade torpe, materialista e hedonista. Então, só vale pelo quantitativo, né, e pelo prazer imediato. Se você não me dá prazer, você não serve para mim. Então, o que eu vou fazer na casa da vovó visitar? O que ela vai me dar? Ela vai reclamar das mesmas coisas, ela vai falar da doença, ela vai falar, eu não tenho paciência. O que estamos fazendo e como estamos tratando os idosos do nosso entorno. Próximo. Olha, então, um livro, né, que foi lançado, né, Longevidade, um novo desafio para a educação, ele não é espírita, foi lançado pela Cortez Editora e organizado pela Vitória Caixa, e na introdução ela fala o seguinte, ó, há um novo velho aprendiz que ambiguamente carrega os anos de saber,
mas com eles a ânsia de aprender e apreender o mundo, transmudando-se com os novos saberes. Aí eu coloquei a gravura dessa senhora com essa máquina fotográfica, com esse sistema de lentes. Né? Então, o idoso está mudando a sua lente em relação ao mundo agora. Ele tem muito a aprender, ele é um novo velho aprendiz. Ele quer saber, e muitos estão aí entrando em cursos pela internet, cursos à distância, ou mesmo presencial, querendo fazer a faculdade que nunca teve oportunidade, dançar o seu balé que nunca teve oportunidade. Então, aproveitar o tempo para realizar sonhos, por que não? Né? E conhecer esse mundo que é novo para todos nós. Mas com isso vai se crescendo o espírito. Nós não podemos esquecer que todo conhecimento que vamos aprendendo e apreendendo vai impregnando no perispírito já para as próximas encarnações, de certa forma, facilitar o aprendizado. Próximo. Então, nós temos aí também a Mary Abramovsky, né, que é uma professora da PUC de São Paulo, que também escreveu nesse livro, e ela vai falar, o seu artigo se chama Tempo de Ser, Envelhecimento e a Trama das Interações Sociais em Grupo de Voluntários. Está no próximo slide. Onde ela vai dizer que o voluntariado e o convívio social emprestam aos membros do grupo dito terceira idade uma ética que lhes dá uma consciência social. Eles têm que ter aquele sentimento de pertença a algum grupo, uma postura participativa de trabalho coletivo, que, por sua vez, permite vislumbrar uma nova ética para o envelhecimento bem e com qualidade. Não é? Então, quando o centro espírita abre e coloca essa senhora que está lá morando sozinha para o grupo, e ela tem essa sensação, esse sentimento de pertença àquele grupo, é vida nova. Né? Nós libertamos alguém da solidão, da depressão, do abandono, muitas vezes até da família. E continua a Mary dizendo que compartilhar situações de vida assemelhadas favorece a integração pessoal, dando ao grupo um papel libertador, expressivo e criativo. Não está conseguindo mais com os slides? Nesse slide, eu coloquei algumas senhoras sentadas num banco para poder conversar. E é interessante quando elas conversam, né, situações vivenciadas por ela. Eu caí? Esse é o slide. Eu dou aula num grupo de terceira idade, e um grupo em que eu estava dando aula, elas começaram, um dia elas tinham todas de 80 para frente, 70, 80 anos, elas começaram a conversar sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu achei muito interessante que elas falavam da guerra, né, do final da guerra, como se tivesse acontecido ontem. Então, estava muito claro na mente delas, eu fiquei só observando a conversa. Porque teve o baile dos pracinhas, aí eu conheci o meu marido lá. Então, veja que... Aí eu falei, gente, por que essas senhoras não estão numa sala de aula? Porque elas são testemunhas vivas da história do nosso país, da nossa região, e isso não é aproveitado. Né? Então, ali elas me deram uma aula de história do que aconteceu aqui na região durante a Segunda Guerra, falaram várias outras coisas, eu achei interessantíssimo, e para elas estavam revivendo aquilo, isso é vida. Né? Então, é o que a Mary Abramovsky está falando aí, compartilhar situações de vida assemelhadas, elas viveram a mesma história no mesmo tempo, nós somos assim. E quando sentamos com alguém, né, contemporâneo, nós vamos deixando vir essas lembranças. Isso ajuda a memória também. No próximo, continua, né, a Mary dizendo que na palavra do momento aí, ressignificar, é preciso também ressignificar a velhice. Né? O suporte social, o grupo, as suas interações
o trabalho voluntário, permite um processo de envelhecimento marcado pelo movimento, é preciso dar esse movimento a essas pessoas, a dinâmica de buscar o novo. Eles precisam de coisas novas até para movimentar a mente, atualizar-se, ter projetos de vida. Por que não? Né? Vislumbrando viver uma velhice mais satisfatória com melhor qualidade. Né? Está aí no próximo slide falando sobre isso. Projetos de vida e não projetos de morte, que às vezes a gente olha para o idoso e fala, nossa, fulano esqueceram a ficha dele, não vai morrer nunca. Por quê? Né? Deixa viver, deixa sonhar, deixa, né, experimentar o novo, deixa ser feliz. Né? Em determinada dimensão, continua a Mary dizendo, o envelhecimento satisfatório depende, em parte, da qualidade da interação. Essa é a palavra-chave. Né? Somos seres de relação, de interação, e deixar o idoso lá quieto em casa, ou então até mesmo na família. Né? Na família, uma coisa que algumas famílias fazem com o idoso, que acaba com a vida dele, é quando o idoso perde a autonomia. Né? Ou os filhos vão morar, ou os netos vão morar com os avós, e eles não têm mais autonomia na casa, né? Nós vamos trocar os móveis, nós vamos fazer tal coisa, você vai dormir naquele quartinho, ele fica ali, né? Ninguém pergunta nada para ele, escuta, nós estamos tomando uma decisão, o que o senhor acha, o que a senhora acha? Eles perderam, né? Eles não são mais nada, e eles estão pensando, espera aí, a casa é minha. Não, ou mesmo até, às vezes, uma filha vai fazer faxina na casa da mãe. Nossa, para que essa santinha aqui? Joga fora. Para que esse quadrinho? Começa a jogar as coisas fora, que para a mãe, para a idosa, aquilo é tão importante e não é respeitado. Então, vamos pensar sobre isso, ouvir o idoso, o que é bom para você, para que você seja feliz. Então, interação entre as pessoas ainda é o que mais... Né? Nós sabemos que há uma troca fluídica, né, entre duas pessoas, e isso dá vida, alimenta o fluido vital, né, para ele poder se sentir vivo. Todos nós queremos nos sentir vivos e úteis na sociedade. Isso é a alegria de viver, que muitas vezes nós cortamos dos próprios familiares idosos. Né? E continua ainda, terminando, né, a fala dela, e reapropriar-se da vida, veja só, né? Reapropriar-se da vida, que parece estar perdida, é sinônimo de educação permanente, conhecimento sempre, para autorrealização, para dar sentido e significado à existência reencantada. Olha que palavra interessante que ela usou também, né? Uma existência reencantada, reencantar a vida, né? Se sentindo vivo. Então, o tempo da velhice pode se expressar em tempo de renovação de identidade, de um viver criativo, em um importante espaço existencial que é o grupo. O centro espírita está abrindo esse espaço para que haja essa interação, para nós albergarmos as pessoas que querem ali ter experiência de vida. Né? Um outro livro também, de uma professora aqui da nossa cidade, da Universidade Federal de Itajubá, chamada Rita de Cássia Stano. O livro dela se chama Ser Professor no Tempo do Envelhecimento, e ela diz o seguinte: despir o idoso da sua roupagem é uma tarefa que supõe o comprometimento com aquele que habita, conquista e ocupa em lugar que lhe cabe no social, sem estigmatização e ou modelos predeterminados. O que está dizendo, né, a professora Rita? Tirar aquele pijama listrado azul do idoso, que ele fica o dia inteiro dentro de casa, né? Vamos vestir uma roupa. Outra coisa também, né? Por que para o idoso não se compra uma boa roupa, não se dá um banho de loja nele, para ele se sentir também bem, né? É sempre a mesma roupa, ele não gosta, ele não quer. Será? Será que estamos oportunizando isso a ele, né? Colocar uma roupa, dar um passeio, colocar num carro, vamos ver onde o senhor morou aqui, vovô, que às vezes ele não quer ir. Mas aí a netinha vem e fala, me mostra lá onde o senhor trabalhava, né? Vamos de carro, e tirar de casa, né?
e para que ele se sinta habitando ainda esse planeta e ocupar, como diz a professora, um lugar que ele cabe no social. Né? Olha lá, 2 colegas se encontrando, morrendo de rir, contando piadas, contando sobre a vida. Que mal há nisso? Próximo. Continua a professora dizendo: homens e mulheres que no seu estar no mundo vão se fazendo menos por serem velhos do que por serem historicamente encarnados num tempo e num espaço existenciais que os fazem ser sempre seres singulares, né? Seres, cada um de nós é singular e não pode perder isso. E nesse estar no mundo, homens e mulheres vão impingindo seus passos, deixando suas pegadas por onde passam, levando consigo rastros de seus incessantes percursos. Olha que fala mais encantadora que está aí no próximo slide, acho que você não está conseguindo passar. Deixar o idoso ser ele mesmo, né? Qual é o legado? Qual é o legado que ele está deixando? Né? De vez em quando perguntar, como é que você vai se lembrar de mim quando eu me for? Né? Outro dia eu fiz essa pergunta para as minhas filhas, não gostei muito da resposta, não, mas vamos caminhando. Mas o que estamos deixando? Como é que vamos ser lembrados? Olha a Cora Coralina. Né? Um outro trabalho mais específico para nós é o acolhimento do idoso na casa espírita, né, de Cheche de Luna, que diz, né, como proposta aí, vai aí para a FAM, conjunto de ações para envolver o idoso na casa espírita. Instalação de corrimões nas escadas, e quando for fazer, rampa é melhor do que escada, né, para o idoso que anda lentamente, vamos lembrar disso. O ritmo dele muda, as pernas ficam mais fracas, ele precisa segurar. Né? Assentos reservados para os idosos, ele chega, o salão já está cheio, ele não consegue ficar muito tempo em pé. E hoje as pessoas perderam o hábito de dar lugar às pessoas mais velhas. Né? Priorização do idoso no atendimento social, no atendimento fraterno, na fila do passe. Sempre lembrar, o idoso é diferente, sim, em algumas demandas. E, isso é importantíssimo, oportunizar ao idoso a participação nas atividades espíritas, possibilitando troca de experiências e a convivência entre gerações. O idoso precisa conviver com pessoas, e com o jovem, melhor ainda, porque o jovem está rico em fluido vital, né? Aquilo vai passando para a gente, né? Ele está sempre rindo, sempre brincando. Vamos, né, fazer atividades que envolvam essas gerações. Né? Criar atividades culturais voltadas para os idosos no centro espírita, pensar neles sempre que fizer, porque quando a gente tem um evento, nossa, quem vai ficar com as crianças? Onde vão ficar os jovens? Mas não pensa, onde nós vamos colocar os idosos para também ter a sua atividade? Olha só, algo que precisamos repensar. O próximo. Nesse outro slide, nós realizamos aqui na nossa cidade, um congresso de iniciação à ciência espírita desde 2009, em que nós oportunizamos ao espírita ser um pesquisador, apresentar um artigo, né, apresentar um relato, né, da atividade da sua casa. E em 2017 nós tivemos um trabalho que foi escrito, né, pelo Vladas Urbana Vício Júnior, que é o presidente do Lema, né, que foi falado aí do centro que o Dardier faz parte, de Santa Rita do Sapucaí, e uma senhora que frequentava, a Ivani Salomão, né? Inclusive ela apresentou esse artigo no Congresso, ela ficou muito emocionada, porque foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Está no próximo slide. E o artigo deles tinha esse título: Identificação das atividades espíritas desenvolvidas por pessoas da terceira idade nas casas espíritas. Eles não tiveram tempo hábil para pesquisar várias casas espíritas, mas pesquisaram a maior casa e mais frequentada da cidade, só para ter, né, como um projeto piloto, para abrir um pouco, né, essa possibilidade.
pesquisa. Então, eles fizeram uma pesquisa nesse centro espírita com pessoas de 60 a 80 anos, né, que realizam alguma atividade na casa para se ter uma ideia desse olhar do idoso enquanto trabalhador do centro espírita. Né? O próximo. Está travando a minha fala? Vão me avisando aí. Qual conclusão que eles chegaram? Primeira delas, que a grande maioria dos entrevistados possui mais de 15 anos dedicados às atividades espíritas. Né? Então, são frequentadores, né, há bom tempo nessa casa. A totalidade dos entrevistados participa de palestras na casa espírita que frequenta. Então, a gente vê que o idoso gosta de palestra. A maioria dos entrevistados não realiza preleções, né, não faz palestra na casa espírita, e alguns responderam que não realizam, mas pretendem realizar. Olha a importância de chamar o espírita, né, idoso para um trabalho que ele, né, tem o desejo como realizar palestras, né, da capacitação necessária e oportunizando isso a ele. E a maioria diz que participa dos estudos. Então, é o que nós falamos. A educação permanente, ele quer o novo, e qualquer coisa melhor do que o espiritismo para se descobrir o novo, né? Porque cada estudo que participamos, cada vez que estudamos, o novo aparece. Travou os slides? Ou eu que não estou vendo? E, continuando, a metade dos entrevistados participa de reunião mediúnica na casa. Então, veja que até uma certa idade é possível, né, ser médium. A maioria deles desenvolve atividade de atendimento fraterno, né? Então, veja que ele tem mais paciência, até mais tempo para estar ali recebendo as pessoas. É sempre bom que esteja alguém ao lado, né, alguém mais jovem. Às vezes o idoso esquece, né, pode fazer alguma confusão. Mas é um trabalho que ele pode desenvolver. A maioria também desenvolve atividade social na casa espírita, né? Pode participar, né? Junto com a ápice. A maioria desenvolve atividades administrativas na casa espírita, isso aí a gente vê mesmo, né? Vários diretores de AME, de crédito, de centro espírita, já todos de cabeça branca. Às vezes até por falta de opção para alguém substituir, mas é uma atividade. Agora, a resposta que para mim é a mais importante que eles conseguiram. A totalidade dos entrevistados possui um sentimento de felicidade em participar da casa espírita. Olha aí, que interessante. Então, nós podemos, numa casa espírita, proporcionar felicidade aos idosos, albergando, acolhendo, deixando que eles participem e se sintam ali família. O próximo, por favor, para a gente encerrar, quando eu vou apresentar a conclusão dessa nossa reflexão, que o que eu cheguei à conclusão é que, ainda que tarde, mas não noite, há lugar para todos no movimento espírita. Todos somos convidados. Então, que nos deixemos escolher, né? Porque é isso que Jesus espera de nós, os trabalhadores da última hora. E no próximo, as referências. Então, estamos aí terminando as nossas pedaladas até o mar da vida. No próximo, as referências. E o nosso agradecimento pela oportunidade. Agora, acho que vamos abrir para conversarmos. Eu quero ouvir um pouco vocês. Gratidão, Carlos, por essa explanação maravilhosa com esse tema que realmente nós precisamos ter esse cuidado, né? De cuidar dos nossos idosos e do nosso futuro, né? Tem alguma pergunta? Nós temos aqui nos comentários
Pedro Rezende está aqui comentando com a gente. Temos que cuidar do nosso tesouro. Esse é o nosso futuro, envelhecer. Né? E hoje, o que a gente vê nas casas espíritas, que realmente, como você já destacou na explanação, está faltando muita atividade que preste atenção, né, que tenha esse cuidado aos idosos, né? Inclusive detalhes pequenos que são feitos em outros ambientes também, na questão de locomoção, de fazer as rampas, dos assentos privativos, né? Eu vejo muito pouco isso. O que você tem visto aí nessa experiência sua dentro da doutrina, Carlos? Não pensa, por exemplo, a maioria das atividades, pelo menos aqui na nossa região, são noturnas. O idoso não sai à noite, né? Então, realizar, como nós vimos na pesquisa ali da Ivani com o Vladas, eles gostam de palestra. Então, realizar palestras mais curtas, porque eles não têm, né? Eles ficam cochilando por mais, né, de 30 minutos de palestra, então 30, no máximo 40, e o passe em seguida, né, para dar aquela revigorada que eles gostam também, de ouvir sobre o Evangelho, de tomar o seu passe, de conversar entre si e criar o hábito de ir à tarde a um centro espírita. Né? E você falou aí a questão de banheiros adaptados também, né? Também lá, colocar corrimão e pensar sobre isso. Não se está pensando nem no deficiente físico limitado, quanto idoso que também é limitado. É preciso começar essa discussão nas casas espíritas, sim. É verdade. Aqui em Santa Rita nós temos o exemplo do SEACS, que tem a palestra às quinta-feiras, toda quinta-feira, a parte da tarde, às 3 horas, pensando justamente nesse público que não pode frequentar a casa espírita à noite. E são 30 minutos de palestra, explorando o Evangelho. É o ideal. Tendo atendimento também fraterno, tem o passe, né? Que a gente possa usar também como exemplo esse tipo de trabalho, né? Para adaptar nas casas espíritas. E sempre convidar, né? Vai ter um curso de passe, vamos chamar, né, as pessoas para participar, mas eu não dou passe. Não, venha com a gente, né? Conhecer como é que funciona, né? Porque a pessoa se exclui, isso não é para mim. Por quê? Né? Por que eu não posso aprender, né? Mesmo que eu não vá utilizar? Então, quando fizer um evento, chamar todos, não fica discriminando quem pode e quem não pode. Né? A pior coisa que tem é a discriminação, né? O preconceito, quando a gente isola o outro e fala, você tira a liberdade do outro, você não pode. Sueli, Anete, vocês também gostariam de fazer alguma pergunta para o Carlos? Olha, aqui na nossa região, a gente tem visto, por uma questão legal, uma adaptação nas casas espíritas, mas ainda longe de ser o ideal, de estarem todas adequadas. Mas isso eu sei que tem a ver com o acompanhamento da prefeitura, porque a lei existe, né? Então, assim, em cada lugar existe uma exigência maior, uma cobrança maior. Felizmente, na nossa cidade, isso tem acontecido mais. Qual região que é? Eu sou de Uberlândia, Triângulo. Isso aí são cidades maiores, né? Então, eu fico, assim, na sua fala, fiquei me colocando na casa espírita que eu frequento. Eu considero que é uma casa espírita de idosos. E a nossa preocupação hoje é essa. Estamos com uma população jovem muito pequena. Jovem que eu digo assim, atuante, querendo participar, querendo comparecer. Então, nós, idosos como eu, somos os trabalhadores de todas as tarefas, praticamente. A gente tem visto, é o caso da minha casa, né? Não estou dizendo que é do movimento espírita e nem da cidade. Mas, então, algumas casas estão trabalhando mais com essa população, do meu ponto de vista, que é o nosso caso. E fica, assim, essa preocupação, porque estamos inseridos em tudo, mas precisamos motivar esses jovens a estarem conosco. Eles estão um pouco acomodados dentro desse meu contexto aqui.
Isso Não, é uma mas é do preocupação. movimento espírita, sim, porque o movimento espírita é maduro, né? A gente vê. Outro dia eu estava num evento com a minha esposa, né? Um evento grande lá em São Paulo, nós estávamos mais atrás, e ela me chamou a atenção: olha quantas cabeças brancas aqui. E os jovens estavam lá, né, na entrada, na recepção. Então, temos, né? Todas as casas espíritas têm os mais velhos, e quando chega o jovem, ele primeiro ele quer se identificar, ele quer encontrar um outro jovem. E a fala para o jovem não pode ser a nossa fala, porque Sim, nós temos o olhar do idoso, ele tem o olhar do jovem, ele fala diferente, ele é mais rápido, e às vezes ele sente que o espaço não é dele, aí ele não fica. Então, o jovem tem que ser atraído pelos jovens que falem a sua língua e tem atividades de jovens. É um outro trabalho aí para a FAM começar a discutir junto com a IJ. Estou dando bastante trabalho para a FAM aí. pois é. Verdade. Aí entra a Obrigada. transversalidade, né, Carlos? Exatamente. E necessário, né? Tem casa que não aceita música, jovem gosta de música, né? Então temos que mudar o nosso olhar em relação ao jovem. Próximo seminário. Tem mais? Ligar o seu som, Anete. Não estamos ouvindo. Continua sem som, Anete. Dá uma ajustadinha aí. Hein? E caiu, já que ela volta. Bom, enquanto a Anete não volta, deixa eu comentar, então, né? Sim, por Como a favor, vez Dadier. dela. Então, obrigado, Carlos. Realmente, né, Carlos? É um assunto que a gente tem que sempre falar dele mesmo, porque principalmente nós, né, Carlos? Também estamos chegando aí, então a gente está Eu já preparando cheguei. tudo, a gente está preparando tudo que a gente vai acabar utilizando, né? E como foi dito aí, né, alguns centros estão preparados, outros não ainda, e mesmo porque outros não têm condições ainda de se preparar, né? Às vezes a mudança que tem que fazer fisicamente no centro espírita é muito grande, igual o Lema, pessoalmente, não tem rampa, né? Tem a parte de cima que pode entrar, mas em questão de rampa é complicado. Então, a gente teria que fazer uma reestruturação, né? Dentre todas as que a gente já prevê fazer lá. Então, tem muitos centros pequenos também que realmente vão ter esse trabalho. Mas é uma necessidade. É algo que tem que estar ali no script, tem que estar na programação para que seja feito, né? Porque, como eu disse, né, vai ser para nós e para os que já frequentam lá também, e basicamente para nós. E quanto aos jovens, tá, que foi comentado aí, realmente é algo de um trabalho intenso que a gente tem que fazer. A gente realmente hoje, no Centro Espírita, pega muitas funções, como foi dito aqui, né? E vamos continuar pegando sempre, não tem jeito, né? Mas o ideal é que a gente consiga que eles andem junto, né? Como o Carlos disse, a gente tem que promover formas de que os jovens comecem a andar junto, porque tem muita essa experiência, como o Carlos disse aí, na gente, e nos que são um pouco mais, trabalham mais tempo, né? Vamos deixar assim. E, então, é muita experiência ali que num bate-papo, muitas vezes ali, sentados ali, próximos ali, sai uma coisa maravilhosa, sai um interesse maior do jovem, né? Como o Carlos disse, os assuntos, às vezes, dele não são os mesmos nossos, mas relativo à doutrina, todo mundo fica na mesma idade, né? Em certo ponto. Então, com esses eventos propiciando que os idosos continuem indo e sempre vão, né, vai, vamos dizer assim, dar mais possibilidade desses contatos, né? Então, temos que fazer isso. Importante. Anete? É a dificuldade com a tecnologia, né? Vamos aguardar. Não é fácil, não. É celular que muda o modelo, é tudo, né? Se alguém mais tiver alguma colocação, enquanto a Anete está voltando, ela voltou. Tá dando probleminha aqui no celular. Agora dá para ouvir?
Sim, mas isso acontece. O microfone está se desligando automaticamente e vem uma mensagem, né? Mas vai dar certo. Assim. Aí, a dúvida que eu estava, Carlos, é assim, pensando sobre tudo que você falou, né, que nós achamos super interessante para a gente refletir, o que poderia ser feito na casa espírita para melhorar esses empecilhos, essas dificuldades que os idosos estão enfrentando? Por exemplo, a dificuldade nas transmissões nas redes sociais, internet, a dificuldade das pessoas terem uma escuta ativa, né? Saber ouvir o idoso, que é uma coisa tão... tem gente que acha tão difícil. É um exercício. E como a gente poderia fazer esses treinamentos na casa espírita, dessa valorização dele como ser humano, e não como mais um que está ali, né? Um ser humano diferenciado. O que você poderia me sugerir? Aquilo que eu falei no início. Primeiro é mudar o nosso olhar, né? Não aquele olhar que o outro não pode, né? Até quanto ele pode, qual é a sua limitação e até quanto nós podemos atender. E aí entra o jovem, que o jovem tem uma facilidade com tecnologia tremenda. Então, quando nós já fizemos a experiência aqui, uma senhora não estava conseguindo entrar, né, na internet, mandamos um jovem para a casa dela e ele, junto com ela, conseguiu ali que ela entrasse. Então, nessa hora, estamos integrando, né, o jovem com o idoso. O jovem vai se sentir útil, porque está, né, ensinando uma coisa que ele sabe, e naquela integração, ambos saem ganhando. Então, a primeira coisa que a Casa Espírita, a meu ver, deve fazer, observar quem são os seus idosos, porque muitas vezes eles estão invisíveis na Casa Espírita. Quando nós levantamos um tema como esse, é que a pessoa para e pensa, nossa, tem idoso na minha casa? Quantos? Qual é a dificuldade deles? Eu já perguntei, né, as pessoas que não voltaram agora, depois da pandemia, por que não voltaram? Estão com síndrome do pânico de contrair a Covid? Então, essa visita fraterna, né, que é uma atividade da área de atendimento espiritual, que também pode cruzar aí com a AFAM, de ir à casa dos idosos e perceber o entorno. Porque, né, a promoção social faz isso, né, com a questão de querer auxiliar até materialmente, né, promover aquela família, mas por que também não com os idosos? Vamos lá tomar um cafezinho com a senhora, leva uma bolachinha, e ali começa a perceber o que está faltando, que ele não pede. Né? E às vezes até falo, nossa, mas esse tapete aqui não é perigoso para um tombo? Né? Nossa, é mesmo, já caí muito aqui. E ali numa conversa, você vai instruindo até o idoso, como ser idoso, porque, né, como o Dagier falou aí, chega de repente, e nós precisamos nos educar para isso. Né? As famílias aí, nessa semana foi falado que o bebê é um membro novo, né, que chega na família, né? E esse membro novo, que é o idoso que chega, como recebê-lo, como nos educar a nós e a eles para continuar vivendo feliz. Então, são questões que precisam ser primeiro debatidas, né? Faz reuniões, né? Alguém colocou aqui um seminário do idoso no movimento espírita, por que não um dia inteiro para fazer essa discussão com os idosos, dando depoimento de preferência? Porque uma coisa é eu falar o que é bom para ele, outra coisa é escutar dele o que ele gostaria que acontecesse na casa. Então, o ouvir, né? A escutatória aí é bastante atuante nessa hora. Isso. E eu fiquei pensando também que isso poderia começar a partir da recepção fraterna, né? Esse atendimento, essa escuta desse idoso, né? E ser encaminhado para os setores da casa, que poderia ajudá-lo também. E o idoso, ele quer conversar e em casa ninguém mais tem paciência. Então, ele sabendo do atendimento fraterno, que ele pode sentar e conversar, desabafar, nossa, você está salvando uma vida. Porque tem um índice muito alto de suicídios com pessoas de mais de 70 anos pelo abandono, né? Por essa sensação de inutilidade. Então, se eu sou inútil, se eu sou invisível, eu não estou mais vivo. Então, vamos concretizar o ato e pensa em morrer. Olha só. Então, nós temos aí vários instrumentos na Casa Espírita que precisamos utilizar para salvar vidas de encarnados e de desencarnados.
Isso mesmo, né? Acho que ficou bastante material para nós refletirmos. E vamos produzir mais, né? O CONICE é para isso, para produzir material, né? Para termos dados, né? De científicos. Não é no achismo, né? É coleta de dados. Temos Pesquisa muito ciência, trabalho, né? muitos trabalhos aí pela frente. Muito. 2023 promete, né, Lenita? Sim, com certeza. Bom, nós já estamos chegando ao nosso final. Antes da NET fazer o nosso encerramento, Dardia vai nos trazer mais um poema para a gente finalizar com essa harmonização aí. Vamos lá. Então, na realidade, esse poema, inclusive, foi mandado pelo nosso amigo Nilson, tá? Ele não pôde comparecer aqui, mas são lá no Cartas do Evangelho, no capítulo 19, Cartas aos Velhos. É uma psicografia do Chico, né? E pelo poeta Casemiro Cunha, né? Pelo espírito, né, do poeta Casemiro Cunha. E então, vamos lá. Eu tô com ele aqui, né? Não precisa nem colocar no slide, não, para não estar meio falhando, né? Vens de longe, no caminho exausto de combater. Sim, meu irmão, a velhice é a hora do entardecer. Por vezes, é uma hora triste, que amargurosas lembranças do barco em que viajas entre sonhos e esperanças. Da culminância do monte, examinas a paisagem e deploras os desvios de quem começa a viagem. Às vezes, te calas, triste, ninguém te quer atender, e choras porque conheces os tóxicos do prazer. Mas nunca te desanimes, prossegue em tua missão, continua esclarecendo o mundo de provação. Não desesperes, porquanto antigamente também eras chamado à verdade e não ouviste a ninguém. Quebraste cerros e atalhos sem olhar a consequência. Sofreste muito e ganhastes do ouro da experiência. Perdoa. Quem viveu muito tem muita compreensão. Compreensão é bondade que esclarece com perdão. Meninos, moços, velhos, nas lutas da humanidade, são 3 expressões ligeiras de um dia da eternidade. Meninice e juventude são a alvorada louçã. Velhice é a noite, porém, o dia volta amanhã. O que é preciso no mundo de provas e de sofrimento é que todos sejam velhos nas luzes do entendimento. Por isso, meu santo amigo, não te canses em saber. Se tens muitos que ensinar, ainda tens muito a aprender. Conserva a tua esperança, guarda a paz do mestre amado. A crença na tua noite é um firmamento estrelado. Na antecâmara do além, Deus te abençoe, meu irmão, dilatando no caminho a luz do teu coração. Muito obrigado. Muito bom. Joia. Nós temos aqui a mensagem da nossa amiga aqui pelo chat, agradecendo pela oportunidade das reflexões, na atenção com os idosos e na inclusão dos jovens para o retorno presencial. Está nos acompanhando pelo Google Meet. Temos também a Ana Cláudia. Só queria comentar como essas reflexões são importantes e nos coloca frente aos desafios enormes envolvendo as diversas áreas doutrinárias. Temos muito trabalho a fazer. E agora eu passo a palavra para a Nete para fazer as nossas considerações finais e a nossa prece para encerramento. Obrigada a todos. Pois é, né, gente? Chegamos ao final do 6º dia da terceira Cefam. E graças ao apoio da transmissão do EM, da Sintonia Maior, Play, da Rádio Portal da Luz, da Web Rádio Fraternidade e Coromandel Espírita. Amanhã, no sábado, nós vamos continuar, né? Teremos mais uma apresentação a partir das 20 horas. Estamos junto à Regional Triângulo e seu AFAM, do 18º CRI. Para evangelização musical, para a família com flor de luz, e em seguida
a roda de conversa com Alzira Amui, de Sacramento, Minas Gerais, e Cristina Leite, do Afã Nacional. Se gostou, compartilhe o link com amigos, familiares, companheiros espíritas, para vir estar aqui conosco. Nossa gratidão a cada um de vocês que participaram hoje. Agradecemos ao nosso caro Dardier, Nilson, Elizabeth, ao Carlos Gomes e aos companheiros de tarefa da AFAN. Vamos agora, neste momento, para finalizar, vamos convidar a todos para elevarmos o nosso pensamento em agradecimento ao Pai, tanto pela equipe espiritual da área de família, pela Pleiade do Espírito Ismael, quanto por seu Filho, nosso Mestre, guia e modelo da humanidade, nosso Senhor Jesus, a quem rogamos amparo para ser fã e para todas as famílias da terra. Que nós sejamos, Senhor, fortalecidos em nossa paciência, que tenhamos aprendido tudo que nos foi dito hoje, para trabalharmos cada vez mais para o bem de todos que procuram a casa espírita, e como podemos ver, pelo bem desses idosos que estão em busca de socorro, por todos os problemas que a humanidade tem atravessado. Senhor Jesus, estamos confiantes que o Senhor vai abençoar a todos nós e a todos que estiverem necessitados. Agradecemos muito essa oportunidade de aprendizado aqui neste momento. E damos por encerrada essa reunião de hoje. Em nome de Deus, de Jesus, e que assim seja.